Oi, professoras. Meu nome é Andressa. Meu nome é Priscila. Nós vamos apresentar, então, o trabalho da unidade de cultivo de cogumelos. Então, por que, então, nós escolhemos o cultivo de cogumelos? Por ser uma produção de cogumelos, então, se enquadra perfeitamente em pequenas áreas, pois tem um retorno rápido de investimento, ciclo de produção curto e altos níveis de produção por área cultivada. Além de poder ser totalmente orgânico, o que garante maior qualidade de vida. A escolha das espécies cultivadas para este sistema está fortemente relacionada com o clima da região, pois em cada processo do cultivo, então, as salas necessitam de temperatura e ambientes diferentes. A unidade, então, é constituída de sala de frutificação, sala de inoculação, sala de preparo em vase, de incubação e refrigeração. Em boa parte, então, dos dias de cultivo, terá uma redução no uso da climatização das salas e, com isso, o uso de energia elétrica. Redução, então, no uso de energia elétrica. Devido à boa amplitude térmica e taxa de umidade relativa do ar, se tratar de um terreno, então, nas proximidades do rio Guaíba. A orientação, então, da edificação no terreno também favorece para um clima mais adequado, onde a vegetação funciona também como uma barreira, né, para as intempéries, e os ventos ajudam a manter o ambiente fresco. O solo do local, então, apresenta características de solo arenoso, e o terreno não necessita, então, de muitos cortes ou desbastes. E a vegetação arbórea presente faz a manutenção da temperatura. As etapas, então, preliminares para implementação dessa unidade, né? É uma pesquisa de mercado, consulta à legislação, sondagem do solo, levantamento topográfico e limpeza do terreno. O terreno, ele é plano, né? Então, não tem muitas, então, o que fazer no terreno. Tá. Mesmo, então, possuindo um solo com características arenosas, optamos pela utilização de sapatas isoladas por não ser uma edificação muito robusta. A viga baldrame, então, irá garantir que não ocorram recalques e deformação nas paredes. A impermeabilização, então, da fundação se faz muito necessário, né? E também uma impermeabilização de boa qualidade. Pois o terreno, então, se encontra muito próximo do rio. Os pilares, então, e vigas são simples, de concreto armado. O sistema de vedação, então, as paredes com tijolos cerâmicos, então, elas dão um benefício de controle térmico do ambiente, né? E o revestimento cerâmico, ela tem alta impermeabilidade, que garante uma boa durabilidade e uma superfície lisa de fácil limpeza. O acabamento, então, nós vamos utilizar rejunte epóxi para evitar, então, certas contaminações, né, da cultura, como os mofos e fungos no geral. O epóxi, então, ele tem uma camada mais lisa, então dá para fazer uma limpeza melhor. As esquadrias, então, vão ser de PVC, por serem mais leves, fácil limpeza também, e também controlar melhor a temperatura, funciona como um isolante também.
com relação ao sistema de ventilação, controle de temperatura e umidade. Ele é importante na maioria das salas da unidade. Na sala de preparo de substrato é preciso instalar um ar-condicionado para resfriamento do ambiente, pois o processo de esterilização libera calor. Já na sala de inoculação, precisa ser um ambiente estéril. Então, é necessário a instalação de uma capela de fluxo laminar com exaustor e filtros de alta eficiência. Na sala de incubação, a estabilidade térmica é mantida com ar-condicionado. Já na sala de frutificação, que precisa de um controle maior de temperatura, umidade e gás carbônico, tem que instalar um ar-condicionado com ventilador, tubulações flexíveis com caixa pleno, tela perfurada, saída de ar com filtro, além de um umidificador ultrassônico para manter na umidade necessária para a frutificação. Um controlador automático provido de sensores facilita esse controle na temperatura e umidade estáveis para frutificação. Daí, com relação ao piso e contrapiso, o contrapiso ele tem que ser nivelado, né? E para evitar problemas de umidade ascendente, a gente optou por um contrapiso flutuante que permite a colocação de uma camada de manta asfáltica que vai conferir características de impermeabilidade, só que para isso tem que também compatibilizar com a questão dos ralos para drenagem da água nas salas. Já o piso, ele precisa ter boa resistência mecânica e física, porque ele tem que suportar as cargas das prateleiras, o tráfego intenso de pessoas e materiais, e as higienizações periódicas. Por isso se optou pelo epóxi, que é durável, resistente e de fácil limpeza e manutenção. Com relação ao sistema de cobertura, então ele possui estrutura metálica, possivelmente tesouras de aço, apoiadas nas vigas de amarração e chumpadas. Foram escolhidas as telhas sanduíche porque elas possuem bom isolamento termoacústico. A água da chuva é recolhida por calhas de zinco, que tem um bom custo-benefício, e elas são instaladas nos beirais, evitando que a água da chuva danifique a parte externa da edificação. Como cada sala da unidade ela apresenta requerimentos específicos de temperatura e umidade, elas não podem se comunicar pela parte de cima, né? Então é necessária a instalação do forro. A gente escolheu o forro de PVC, que além de ser leve, ele é lavável e apresenta boa resistência à umidade. Com relação à identificação dos esforços atuantes, a gente escolheu falar sobre os elementos que estão na parede norte da sala de frutificação. No caso, a viga baldrame, pilar e a viga de sustentação do sistema de cobertura. Com relação à viga baldrame, as principais forças exercidas sobre a viga têm origem nos pilares, que além do próprio peso, elas transmitem os esforços do sistema de cobertura. Além disso, ela também suporta os esforços do sistema de vedação vertical, que são esforços de compressão e flexão, e também tem os esforços de cisalhamento na região dos apoios sobre as sapatas. Sobre os pilares, os principais esforços são a força normal, cortante e o momento fletor, que tem origem no sistema de cobertura. E daí tem também, com menos importância, talvez, a questão do vento, que causa esforços de flexão. Com relação à viga, os principais esforços atuantes sobre a viga têm origem no sistema de cobertura e o peso próprio da viga, que resultam na compressão, cisalhamento nos pontos de apoio da viga e flexão entre no vão, que fica entre os dois pilares, que sustentam a viga. Para calcular os esforços atuantes sobre essa viga de 4 metros, da sala de frutificação, a gente considerou um sistema de cobertura composto por tesouras metálicas simples, com ângulo de aproximadamente 18 graus, com forro apoiado sobre as tesouras. Foi considerado também que a aplicação da força exercida pelos elementos de cobertura sobre a viga é pontual e apresenta apenas uma componente vertical. A área ocupada pelos elementos que se apoiam sobre a viga ela foi dividida em seções para facilitar a determinação das cargas atuantes sobre cada uma das 3 tesouras.
considerando os parâmetros de cada elemento que compõe o sistema de cobertura, a gente chegou a que a carga total sobre a viga é de 3,5 kN, dividida em 3 pontos de aplicação que correspondem aos apoios das tesouras. Então, aqui está o cálculo de cada seção. Então, na tesoura 1 e 2, que são localizadas mais a oeste, a carga seria de 1,4 kN, e para a tesoura que está localizada mais a oeste, a força seria de 0,75 kN. Isso foi apresentado no diagrama de corpo livre, e daí o resultado no F2 é, como foi discutido anteriormente, em força de deslizamento e flexão, que podem ser observados nesse diagrama de cortante e de momento fletor. E era isso.